Fala, camisa rubro-negra. Estamos voltando aí aos poucos a produzir um conteúdo aí para o canal. Nesse vídeo aqui nós vamos trazer uma homenagem ao centenário do Atlético, trazendo que eu acredito que seja o time ideal, time de todos os tempos do Atlético. E vamos montar aqui o site para quem quiser fazer a montagem. É esse daqui, vou deixar na descrição. É um site que é fácil de mexer, é fácil de alterar, fácil de colocar ali os perfis que cada um deseja. Enfim, vamos começar aqui por goleiro. Eu acho que a gente teve vários goleiros históricos aqui. A gente teve o Caju, que foi o cara que foi apelidado a Majestade do Ar, foi o cara que quebrou o tabu das convocações da seleção brasileira, que era apenas porque dos convocados eram apenas do eixo Rio São Paulo. O Caju foi um dos primeiros a serem convocados, o primeiro do estado do Paraná a ser convocado para a seleção brasileira. Então, ele é um goleiro gigante dentro da história do Atlético, tanto é que deu nome ao CT, tem mais de 600 jogos pelo clube, fez parte daquele time de 1949 que deu o apelido de Furacão. A gente tem o Flávio Pantera, campeão de 2001, temos o Ricardo Pinto, que literalmente deu sangue pelo Atlético, temos o Santos também ali, eu acho que para alguns, inclusive para mim, perdeu muita força após a saída do Flamengo, mas ainda assim é o goleiro mais vencedor que é a nossa camisa, então tem sua participação. Hoje a gente tem o Bento formando essa história, não sei se o Bento vai alcançar o patamar desses goleiros, eu acredito que não, pelo que se indica tudo, pelo que tudo indica, ele vai sair agora já na metade do ano para a Inter, e acredito que ele não vai conseguir chegar nesse patamar desses goleiros históricos. Claro que teve outros goleiros ao longo do tempo aí, que também fizeram história, mas eu acredito que esses quatro aqui têm destaque. Ricardo Pinto, Flávio, Caju e Santos. Mas, no meu caso aqui, o goleiro vai ser o Caju. Para mim, o Caju é o maior símbolo do goleiro. É um cara que a gente pode falar que deu a cara dos goleiros do Atlético hoje em dia. Então, sim, eu acho que para mim é o goleiro ideal aqui. Deixa eu só ver se consigo mudar a cor aqui da, da escrita, que fica melhor, mas eu acho que não. Enfim, acho que não dá. Mas, enfim, é isso. E ela? Não. Não. Nome só. Não sei como dá. Mas dá para ver ali. Primeiro nome, Caju. Então, é isso. Na lateral direita, a gente também tem outro grande problema aqui. A gente tem grandes laterais. Tivemos o Alberto Valentim, tivemos o Djalma Santos, tivemos o Jonathan recentemente, o, tivemos grandes laterais aqui. É difícil você escolher apenas um lateral para essa função aqui. A gente poderia até pensar em 3 zagueiros, mas eu acho que também não é o ideal. A gente tem o Alessandro aqui, estava quase esquecendo dele aqui, campeão brasileiro de 2001. Teve outros laterais ao longo da história também que fizeram bem essa função, mas eu acho que o que mais desempenhou ali talvez tenha sido o Alberto Valentim. Eu acho que desempenhou melhor essa função, foi o nosso melhor lateral dos que eu pude estudar assim e ver a história, que foi o Alberto Valentim. Porém, aqui, pelo título ganhando em 1970, junto com o Sicupira, pela representatividade que teve aqui no Atlético, pelo tamanho que ele já chegou aqui no Atlético, eu acho que acredito que nesse caso aqui seja o Djalma Santos, mesmo a gente tendo outros grandes laterais aqui, eu acho que o Djalma aqui é o nome da posição, o nome da 2, né? Porque de fato, o cara que trouxe uma visibilidade maior para o Atlético, é um cara que dispensa maiores apresentações, é o maior lateral direito da história do futebol brasileiro e talvez do Mundial. Então, não tem muito como comparar com os outros, mesmo os outros sendo tão importantes e relevantes quanto ele na história do Atlético. Talvez o Jonathan tenha sido até mais, porque ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Sul-Americana, foi um destaque em 2017, foi destaque em 2016, então o Jonathan estava ali próximo, o Valentim também, o Alessandro, campeão brasileiro de 2001, então é difícil você escolher apenas um. E zagueiros aqui é uma posição também muito forte. A gente teve grandes zagueiros, tivemos o Nem, tivemos o Thiago Heleno, tivemos o Gustavo, tivemos o Bellini, que, embora o Bellini não tenha tido uma grande participação no Atlético,
ele já chegou no final da carreira, né? Não conseguiu desempenhar o mesmo futebol que o Djalma Santos apresentou, mas é um cara extremamente relevante, um cara importantíssimo, e com certeza marcou história pelo tamanho também de que era quando chegou já ao Atlético. É um cara que trouxe uma representatividade junto com o Djalma Santos para o Atlético, trouxe mais visibilidade. Mas aqui, o primeiro zagueiro, eu acho que não tem nem discussão, é Thiago Heleno, que na minha visão é o maior zagueiro da nossa história. Thiago Heleno aqui é a minha primeira vaga. E para minha segunda vaga, eu fico entre Thiago Heleno não, Nem e Gustavo. Mas eu vou ficar com o Capita de 2001, Capitão Nem aqui, mas acho que o voto no Gustavo estava muito bem dado. No Bellini, eventualmente, por uma questão histórica de representatividade, pelo tamanho do jogador na história do futebol brasileiro, também caberia ali, mas eu acho que eu ia com Thiago Heleno e Nem para essa posição. Lateral esquerdo também é uma função que tem muitos bons laterais aqui que passaram pelo Atlético. Recentemente, nós tivemos o Lodi, porém, eu acho que o Lodi talvez não seja ainda o cara que todo mundo olha e fala, poxa, esse é o cara que eu queria falar que foi o maior da história do Atlético. O Lodi pode não ter a bagagem ainda no futebol nacional que outros representantes tiveram ali, mas ainda assim é um jogador extremamente relevante, é um jogador importante, que ganhou grandes títulos aqui no Atlético, ganhou uma Sul-Americana, sendo um destaque, ganhou um Campeonato Paranaense, onde ele foi destaque também, mas eu acho que talvez tenham jogadores acima dele. No meu voto, eu já falo que vai ser ele o meu voto, mas eu acho que a gente poderia muito bem no Fabiano, o que jogou esse cara no Atlético, eu acho que ele, se eu não me engano, ele ganhou a seletivo, ele ganhou o brasileiro, foi um jogador extremamente importante na história do clube. Eu acho que o Márcio Azevedo também merece uma menção honrosa ali, porque segurou a barra em 2019 com a saída do Lodge, que só fez um primeiro jogo na Copa do Brasil. Teve boas passagens anteriormente pelo clube, foi campeão paranaense em 2009 ainda com o clube. Um jogador que teve uma primeira passagem de destaque muito boa, e na volta conseguiu entregar um futebol ainda coerente. Não era o melhor do mundo, não era um zagueiro muito técnico, não era o melhor lateral que a gente podia ter, mas quando precisou dele, ele fez a função dele. Acho que teve outros laterais ali esquerdos ao longo do tempo, o Vaninho, o Marcão, que era um zagueiro, mas também jogou pela lateral esquerda, então tem isso daí, mas eu iria nesse ponto aqui, eu ficaria entre Fabiano e Renan Lodge, talvez pela minha memória recente, por eu ter visto jogar, por eu ter acompanhado, pelo que ele faz fora do campo, pelo Atlético também, e pelas declarações que ele dá, eu iria de Renan Lodge, mesmo achando que o Fabiano estaria muito bem servido nessa posição aqui, mas vou de Renan Lodge, né, pelo momento. Pelo que eu vi, pela minha... pelo que representou para mim naquele ano. Aqui eu vou mudar um pouco a formação, vou só com um atacante. De volante, basicamente, eu vou fazer uma posição com 4 volantes aqui, mas a gente não precisa ser necessariamente 4 volantes, porque 2 deles começaram como meio-campistas e foram recuados, que é o caso do Fernandinho, o caso do Kleberson, que vai ter voto aqui. Mas no meio-campo é realmente uma posição bem cruel, cara. E só para não ficar chato aqui, eu esqueci de mencionar na lateral direita o nosso lateral direito, Luizinho Neto, um dos artilheiros do Atlético na Libertadores, com 6 gols. Um baita de um lateral, foi importante na história, eu acho que ele está atrás de alguns, mas de fato foi muito importante na nossa história. Agora vamos para o meio campo aqui. Bom, meio campo é o lugar aqui, os meios campistas no geral, tanto volantes quanto meio campistas, eles são muito fortes. A gente teve aqui Bruno Guimarães, a gente teve Kleberson, a gente teve Fernandinho, a gente teve Cocito, a gente teve Lúcio, a gente teve Sicupira, Paulo Baier, que alguns não gostam, outros gostam, tivemos Gabiru, Jadson, que eu não considero tanto ídolo assim, pela forma que voltou ao Brasil, poderia ter voltado ao Atlético, eu acho que, claro, a gente entende a carreira profissional e tudo mais, mas eu acho que poderia sim ter voltado ao Atlético. Tivemos o Kelly, tivemos outros grandes meio-campistas aqui, porém, eu vou ficar com o Jackson, cara, tava esquecendo do Jackson, como que eu vou esquecer dessa lenda aqui, cara, para mim um dos maiores ídolos da história do Atlético, que, assim como o Atlético completa 100 anos esse ano, o nosso querido Jackson também completa 100 anos.
Inclusive, tem uma série no GE sobre ele ali, muito legal, muito bacana. Acho que o Atlético poderia homenagear bastante ele aqui nessa temporada. Mas, enfim, vamos lá. Os meus meio-campistas vão ser 4 volantes que terminaram a posição como volante ou são volantes, mas o Fernandinho, por exemplo, que vai ser o meu primeiro aqui, ele começou como um meio-campista, foi recuado ao longo da carreira e hoje é um dos grandes camisas 5, foi um dos grandes camisas 5 da Premier League. Hoje ele não é mais esse 5 que de pegada, né? Até por causa da idade, porque a idade chegou, mas ainda assim um cara com muita técnica, com muito talento e que consegue desempenhar bem a função, tanto é que com 39 anos ainda é titular do Atlético e não vejo poucos jogadores no futebol brasileiro em geral que substituiriam ele ali nessa posição. O outro meio-campista aqui, que volante, é o inimigo do Kaká, Cocito. Eu acho que não existe Atlético sem Cocito. Participou de 1999 da seletiva, participou do Campeonato Brasileiro, jogou 2004, foi um dos maiores jogadores da história do Atlético, representatividade enorme, comandou a nossa base durante muito tempo, comandou a base não, mas fez parte do trabalho da base do Atlético durante muito tempo e eu acho que merece destaque. O outro meio-campista, Kleberson, assim como Cocito, participou da seletiva, foi campeão brasileiro em 2001 com o Atlético também. Foi o primeiro jogador do Atlético a ser convocado para uma Copa do Mundo e defender a seleção numa Copa do Mundo e ainda saiu campeão, cara. Isso daqui é simplesmente bizarro. Um jogador do Atlético representou tanto o clube que chegou na final da Copa do Mundo sendo titular, voltou para o Atlético como campeão do mundo e saiu para o Manchester United. Né? Bizarra a importância que ele teve aqui para o clube. O outro meio-campista aqui não tem como te deixar o Bruno Guimarães de fora. O Bruno Guimarães, para mim, um dos maiores nomes da história do Atlético. Com toda certeza, um dos maiores craques que passou por aqui. Já tem uma Copa do Mundo no currículo, provavelmente vai de volta, e agora com um novo ciclo como titular. No Atlético, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou o Estadual, ganhou o Levain Cup. Ganhou tudo que poderia ganhar do que disputou no Atlético. Faltou o brasileiro ali, mas é difícil também, né? Não dá para condenar o cara. Faltou uma Libertadores, mas fez parte daquele time lendário que venceu por 3-0. Enfim, Bruno Guimarães, para mim, é um dos maiores representantes da história, até pelo carinho que ele tem fora do campo pelo Atlético. É um jogador que sempre demonstrou muito respeito, sempre demonstrou a vontade de voltar para o clube, sempre está participando sempre está comentando sobre o clube nas entrevistas, sempre está interagindo com os torcedores na página oficial do clube, na página dos torcedores. É um jogador com uma grande representatividade, com um carisma enorme. E, sem dúvida, um dos craques, um dos maiores vencedores pelo clube. E aqui fica a minha homenagem também ao Jackson, que para mim ali poderia muito bem entrar nessa lista aqui. Talvez no lugar do Cocito, desses eu tiraria o Cocito para colocar o Jackson. Mas nesse momento aqui, eu acho que esses caras que tiveram uma representatividade maior, tanto em questão de título, menos o Dinho ali, infelizmente o Dinho ainda não conseguiu um grande título para o Atlético, mas a representatividade do Dinho de chegar a 2 finais de Libertadores, de ganhar um Paranaense, de ganhar 2 Paranaenses já pelo clube, de prometer voltar para o clube e voltar para o clube, e ainda desempenhar um alto nível e projetar o Atlético cada vez mais internacionalmente, nacionalmente, eu acho que ele tem um grande destaque. Mas aqui fica a minha homenagem ao Kelly, fica a minha homenagem ao Gabiru, fica a minha homenagem ao Jackson e a tantos outros, né? Enfim, vamos lá. Aqui não tem muito o que falar, Sicupira, né? O outro meio-campista nosso, o Sicupira, ele falava que era um meio-campista, vamos deixar ele como um meio-campista, apesar de eu achar que ele era mais um atacante, mas tudo bem. Sicupira vai aqui. Maior ídolo nessa história, talvez, maior artilheiro nessa história, merece muito destaque. Infelizmente não vai estar aqui com a gente no nosso centenário, mas é um jogador que sempre teve as devidas homenagens, sempre foi muito respeitado pelo clube, foi muito respeitado pelos torcedores e merece estar aqui no time de todos os tempos. Agora, atacantes é complicado, cara, porque a gente teve muitos grandes atacantes. Tivemos Kleber Pereira, Alex Mineiro, Nicão, um dos grandes nomes do nosso time. Teve o Washington Coração Valente, que eu não considero. Tivemos o Assis, tivemos o Oséias, tivemos o Washington, tivemos Paulo Rink. Quem mais, cara?
Tivemos, nossa, cara, Dagobert não vou citar aqui, né, mas foi um grande atacante da nossa história. Tivemos o Lucas, eu sou o Lucas. Tivemos outros grandes atacantes ao longo da história. Eu fico com destaque aqui para três, que seria o Kleber Pereira, o Alex Mineiro e o Nicão. E também destacaria o Paulo Rink e o próprio Lucas aqui nesse quesito aqui. O Oséias também é complicado, cara, eleger só 11 jogadores aqui. A gente foi falando aqui, fui falando cada vez mais e fui indo e faltou ainda nomes aqui. Mas o atacante não tem como ser diferente. Alex Mineiro é o nome que fecha o nosso time de jogadores aqui. Como técnico, tivemos Vadão, tivemos Thiago Nunes, tivemos Geninho, tivemos o Delegado. Então, tivemos grandes nomes ao longo de toda a história como treinador. É difícil você escolher um só. Mário Sérgio, quase que esqueci do Mário Sérgio aqui também. Enfim, é difícil você escolher apenas um treinador, mas se fosse para escolher um, eu acho que eu escolheria o Thiago Nunes pela representatividade que teve, por ser o treinador que mais conquistou títulos relevantes com o Atlético. Embora o Geninho tivesse conquistado o maior título, o Thiago Nunes, eu acho que ele teve uma representatividade maior, mesmo saindo do clube da forma que saiu. Mas, enfim, meu time seria Caju, Djalma Santos, Thiago Alino, Nem, René Lodge, Dinho, Cocito, Kleberson, Bruno Guimarães, Sicupira e Alex Mineiro. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em montar uma equipe lá. Também comente aí no vídeo qual é a sua equipe ideal, qual é o seu 11 inicial, qual é a sua formação, e deixe nos comentários, curta o vídeo, comente, compartilhe, e até mais. Falou, galera!